No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma notícia para vocês, como eu sempre trago, e a notícia do título é essa: planos de saúde terão de cobrir mais 2 tipos de câncer. Será que é isso mesmo, né? Será que não cobria e vai cobrir, ou será que vai cobrir mesmo? Então a gente tem que ficar na dúvida, tem que ler a notícia com calma e ver se realmente está certo isso. Mas já adianto para vocês que está certo, mais ou menos, né? Como sempre, assim, as notícias às vezes podem ser meio erradas, meio tendenciosas, mas por isso que eu estou aqui para explicar para vocês, beleza? E aí, pessoal? Sou o Vitor Magalhães, oncologista, e eu estou aqui para trazer para vocês notícias sobre câncer, sobre oncologia integrativa, sobre tratamentos convencionais, tratamentos alternativos, leis, descobertas novas na ciência, né? Pessoas famosas que tiveram câncer, sempre com uma linguagem simples, tranquila, para que vocês possam entender, traduzir para vocês na linguagem de forma que vocês consigam entender todas as notícias que saem sobre câncer e que muitas delas podem ajudar a beneficiar vocês ou outras pessoas. Então, para isso eu peço para vocês se inscreverem no canal, tá? Aqui embaixo, cliquem no sininho para ativar as notificações, que aí sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão ser notificados, aí vocês já assistam o vídeo, curtam, compartilhem o vídeo e deixem comentários, que é muito importante para ajudar esse canal a crescer. Bom, então, imagina assim uma situação: você tem um plano de saúde, mas você não quer utilizar, você quer utilizar, na verdade, para um câncer que descobriu, né? Enfim, e aí não cobre, o plano de saúde não cobre aquele tratamento, né? Então aí você fica preocupado, vai ter que entrar na justiça, é toda uma complicação. Só que agora, uma das coisas, né, que a gente tem hoje em dia na nossa lei é que existe um rol da ANS, e esse rol ele vai sendo atualizado a cada período, são períodos mais curtos, né? Isso melhorou bastante. E o que esse rol diz, né? São os medicamentos que devem ser utilizados nos pacientes com câncer. Na verdade, ele inclui nesse rol certas indicações que a pessoa com câncer tem que utilizar certos medicamentos. Então, isso é bem legal para gente, para nós médicos que estamos utilizando, que a gente consegue utilizar de uma forma mais simples, né, os medicamentos. Então, eu vou ler aqui a notícia para vocês. Essa segunda atualização desse ano da lista de coberturas obrigatórias, que é o tal rol da ANS. Então, como é que era lá nos anos 2000, né? A medicação nova, ela surgia e não tinha muita regra se o plano de saúde era obrigado a usar ou não era obrigado a usar, ficava meio perdido. Aí foi inventado, né, o rol da ANS. Esse rol, a ANS é a Agência Nacional de Saúde, o rol é uma lista. Então, a ANS tinha uma lista de medicamentos que ela botava, por exemplo, tal medicamento tem que ser utilizado para tratamento de câncer de mama quando tem metástase, assim assado. Então, tinha toda uma regra para utilizar certos medicamentos. Então, é isso, é uma regra de utilização de certos medicamentos. Normalmente são medicamentos mais novos e mais caros. Essa lista, ela era atualizada de 2 em 2 anos. E era muito complicado, porque, por exemplo, se sai um medicamento agora e a lista foi atualizada recentemente, ele só ia entrar na lista 2 anos depois, se fosse aprovado, porque poderia ser negado, né? Então ele tinha que ficar esperando 2 anos para entrar na lista. Bom, e aí o que acontece? Essa lista hoje em dia é atualizada com mais frequência, isso é bom. E também, ano passado, teve várias discussões sobre esse rol da ANS, porque era uma discussão se esse rol ele era exemplificativo ou taxativo, ou seja, se os planos de saúde são obrigados a utilizar só aqueles medicamentos que estão na lista, ou se aquela lista era uma lista mínima, ou seja, era só um exemplo do que ele deveria utilizar, mas outros medicamentos que não estiveram na lista também deveriam ser utilizados. E aí foi briga na justiça, e depois virou lei. Só que a lei melhorou um pouco, só que a gente ainda tem um pouquinho de complicação. Inclusive vou deixar vou ver se eu consigo colocar alguns vídeos para vocês aqui, que eu já falei sobre essa lista, sobre esse rol e sobre essa discussão em alguns outros vídeos anteriores. Vou deixar aqui para vocês assistirem. A última lei que teve é que os medicamentos que estão na lista, eles são obrigados, os planos de saúde são obrigados a fornecer em determinadas situações. Por exemplo, tem que ser utilizado fora do país por instituições de renome, tem que ter estudos científicos que comprovem o benefício daquele medicamento naquela situação que não está na lista. Só que muitas vezes na prática a gente tem certas dificuldades para poder utilizar, né? Porque a gente faz tudo isso e o plano ainda assim nega. E muitas vezes o paciente tem que entrar na justiça, né? A gente fala que é judicializar para poder conseguir o medicamento. Só que quando o medicamento está na lista, está no rol, não tem questão, né? É só
fazer o pedido e o plano autorizar. E aí fica muito mais fácil para o paciente poder utilizar. Então, na verdade, esse título não é exatamente isso. Os planos de saúde terão que cobrir mais 2 tipos de câncer. Não, esses cânceres já são cobertos pelos planos de saúde, né? Então, os planos de saúde já tratam todo tipo de câncer. A questão é o medicamento novo que foi introduzido agora na lista do rol da ANS. Então, trazendo aqui para vocês um pouquinho da notícia, teve a segunda atualização esse ano e foi incluído 2 medicamentos para câncer. Um deles é o Olaparib, que é um medicamento que ele é utilizado para câncer de ovário e também em determinadas situações, não é para qualquer situação de qualquer câncer de ovário. Ele é utilizado para câncer de ovário metastático em manutenção, ou seja, a pessoa faz uma quimioterapia inicial, depois para a quimio, que é mais forte, e utiliza esse medicamento, que é um medicamento oral, como forma de manutenção, né, de você ficar fazendo um tratamento oral menos agressivo por mais tempo, aumentando o controle, melhor do que só parar a quimioterapia e não fazer mais nada, né? Então, só que também não são todas as mulheres que conseguem fazer esse medicamento, precisa de fazer alguns testes genéticos para ver se a pessoa tem uma certa mutação para poder utilizar esse medicamento. Então, esse foi a introdução, né, do Olaparib em conjunto com o Bevacizumab, que é uma outra medicação que já estava aprovada, mas agora o plano de saúde é obrigado a fazer em conjunto, né? Antigamente, se eu pedisse para fazer em conjunto, ele não deixava, e agora pode fazer essas 2 medicações juntas. Então, isso foi um grande avanço, aumenta muito mais o tempo de controle do câncer de ovário metastático nas mulheres. Então, muito legal. O outro medicamento que foi aprovado é a Doralutamida, que é um tratamento hormonal, né, para o câncer de próstata masculino, e já existia, a gente já utilizava esse medicamento hormonal e os planos de saúde já forneciam esse medicamento, né, o câncer de próstata metastático, ou seja, que já estava espalhado pelo corpo. Só que saíram estudos recentes que mostraram que você fazer esse medicamento junto com quimioterapia melhorava muito mais a eficácia do remédio, do Doralutamida e da quimioterapia, com docetaxel, que é o nome da medicação. Então, fazer os 2 juntos é muito melhor do que fazer os 2 separados. Só que os planos de saúde não eram obrigados a fazer os 2 juntos. Só que agora são, né? Por conta dessa atualização do rol, dessa inclusão da Doralutamida em conjunto com docetaxel. Então, foi um avanço também que a gente pode melhorar ainda mais o controle do câncer nos pacientes com câncer de próstata metastático. Além disso, também aqui, a notícia trouxe pra gente que outros medicamentos foram aprovados para outras doenças não oncológicas e inclusive também o teste, se lembra que eu falei que o Olaparib para o câncer de ovário ele precisava ser feito só em algumas mulheres que tinham certas mutações que precisavam de um teste? Então esse teste também foi incluído no rol da ANS, como os planos sendo obrigados a fornecer esse teste. Esse teste já existia, a gente conseguia fazer com uma certa burocracia, mas a gente conseguia fazer porque a indústria farmacêutica pagava. Mas agora os próprios planos de saúde vão pagar, então vai facilitar o acesso a esses testes, né, que é o teste de recombinação, deficiência de recombinação homóloga, que é o HDR. Então a gente vai fazer isso de uma forma mais fácil para testar se as mulheres com câncer de ovário metastático, elas podem utilizar essa medicação nova ou não. Então foi um avanço bem legal. Então, com certeza, a gente viu aí que essa notícia trouxe um avanço legal para os pacientes com câncer, principalmente, né? Às vezes os pacientes mais velhos que não têm recurso para pagar os testes, até porque também esses medicamentos são muito caros, não tem como pagar para fazer eles, até quem tem muito dinheiro, porque a gente faz esse medicamento por anos e anos, então você pode fazer por 1, 2 anos e a pessoa ainda ficar sem a doença, com a doença controlada por todo esse tempo. Então, utilizar esse medicamento pelos planos de saúde, quem tem plano de saúde, é uma vitória, e com a ajuda aí da lei, né, que agora permite o uso desses medicamentos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Coloca aí nos comentários se vocês ouviram essa notícia e se vocês estão passando por alguma situação, né, de câncer de próstata ou câncer de ovário, que talvez caiba o uso dessa medicação, comentem com seus médicos também, né? E é isso, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?